Olá, meu nome é Douglas Mateus, eu sou aluno do curso de especialização em inteligência artificial da UFV e vou falar um pouco como a gente pode utilizar a inteligência artificial na geoestatística, que é a área que eu trabalho, tá? Então, de um modo rápido, o que é a geoestatística? A geoestatística está interessada em estudar como que uma determinada variável de interesse se distribui em uma determinada região no espaço, tá? Então, esse exemplo de temperatura que eu trouxe é um exemplo clássico, que significa a temperatura do ar em todo o território brasileiro, tá? Então, a geoestatística está interessada em quê? Em estudar essa variável, essa temperatura do ar, em todo o território que a gente tem interesse, que é o Brasil, tá? E como que a gente pode trazer a inteligência artificial para fazer essa análise na geoestatística? Então, eu trouxe alguns exemplos. Esse primeiro exemplo, então, a figura à esquerda, a gente tem um exemplo de desmatamento florestal, tá? E aí, essa é uma imagem de satélite, e a gente pode coletar várias imagens via satélite para tentar identificar se está acontecendo ou não um desmatamento nessas regiões. E a gente pode utilizar processamento de imagens, inteligência artificial, a fim de identificar se está ocorrendo ou não esse evento, além de identificar a proporção desse evento, tá? Então, na figura à direita também tem um esquema de desmatamento, de acidente, às vezes, né, florestal, que é um incêndio. Então, através de imagens de satélite, a gente pode utilizar a inteligência artificial para identificar se essas imagens, né, elas estão mostrando um incêndio florestal. Por exemplo, essa imagem, né, ela está com uma grande proporção de fumaça, obviamente dando indício que está ocorrendo um acidente. E isso é muito importante, porque utilizando essa inteligência para a gente conseguir identificar, a gente pode tentar identificar o começo de um incêndio para poder agir o mais rápido possível e evitar os maiores danos que podem acontecer por causa desse incêndio, tá? Então, trouxe um outro exemplo também, quando a gente está com catástrofes ambientais. Esse exemplo é o exemplo que aconteceu em Mariana, quando rompeu a barragem. Então, a gente tem o antes, que é a figura à esquerda, e o depois, que é a figura à direita, de ocorrer esse rompimento dessa barragem. A gente vê pela imagem de satélite o tanto que mudou, o tanto que foi impactante essa catástrofe. E se a gente quer estudar alguma coisa nessa região, fica humanamente muito difícil ou até impossível a gente coletar dados ali, por exemplo, de concentração de algum poluente ou de algum elemento que está aí nessa área afetada. A gente pode utilizar, então, drones equipados de sensores e câmeras para fazer essa coleta de dados, tá? Além de fazer a coleta de dados, a gente pode também utilizar a inteligência artificial para fazer a análise desses dados, além, né, do tamanho, da proporção aí dessa catástrofe ambiental, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos de como a gente pode utilizar a inteligência artificial na geoestatística e agradeço pela atenção.